Bom, gente, então nós estamos aqui para reiniciar, né? Ou seja, mais uma etapa das aulas relacionadas à microbiologia, noções básicas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a célula bacteriana. Então, nesse tópico nós vamos ver algumas coisas relacionadas à sua classificação, sua estrutura e as suas características gerais, ok? Essa vai ser a nossa base de estudo no dia de hoje. Começando, eu já, como havia falado sobre essa árvore filogenética, esse grupo, então, das bactérias, né? Elas se dividem principalmente em bactérias e arqueobactérias. As arqueobactérias, como eu coloquei anteriormente, são bactérias com uma atividade metabólica é, é, e a sua e o seu ambiente de sobrevivência são extremos, tá? Então é por isso que a arque de antigo, então são bactérias que vivem em ambientes primitivos, ou seja, com uma base de respiração, pode respirar metano, ela pode viver em pHs extremamente baixos, ácidos extremamente alcalinos, em extremos de temperatura, né, principalmente em temperaturas altas, no nível de fontes como geysers, ou seja, acima de 100 graus, né, e podem ser encontradas essas bactérias. E a bactéria propriamente dita, em que ela tem aí diferentes grupos, tá? As gram-positivas, as filamentosas, verdes, as espiroquetas, as proteobactérias, cianobactérias, bacterióides, aquiflex, termótoga, né, termótoga, são grupos de bactérias aí dessa árvore filogenética. O que para nós interessa nesse tópico de aula é simplesmente a característica geral das bactérias. Então, a gente vai verificar isso a partir do próximo slide. Então, primeira coisa, organização intracelular. Eu já falei para vocês, nós temos os grupos dos seres eucariotas e procariotas. Dentro do grupo dos eucariotas estão aqueles que têm uma estrutura organizada, que é esse desenho de baixo. Então você tem aí diferentes organelas, cada uma responsável por uma função na célula, e você tem uma membrana nuclear, que é a carioteca, e que separa esse material e o citoplasma com suas organelas do núcleo, que é o material onde está o material genético. Já os seres procariontes ou procariotas, que são as bactérias, vocês percebem que o número de organelas nem existe praticamente, ou seja, você tem ribossomos, você tem estruturas como o plasmídio, que a gente vai falar mais adiante, que é um DNA extracromossômico. Você tem, às vezes, aqui também algumas inclusões citoplasmáticas ou umas estruturas para reserva nutricional da bactéria em determinadas circunstâncias, e existem determinados gêneros de bactérias que têm como característica a presença de um determinado grânulo, e inclusive serve para identificação taxonômica. Lembra que eu falei na parte de coloração? Existem aquelas colorações diferenciais, colorações especiais, né? Então existem técnicas, por exemplo, de coloração que você consegue colorir e destacar um determinado grânulo. Então, um exemplo, a Pseudomonas tem como característica a presença de um grânulo do polibeta-hidroxibutirato, PBHB. E esse grânulo você tem uma técnica de coloração. Ou seja, se você quer chegar apenas a identificar um gênero de bactéria e você tem uma desconfiança que seja Pseudomonas, você desenvolve essa técnica de coloração, e caso você encontre aí o resultado positivo para esse grânulo de polibeta-hidroxibutirato, você automaticamente pode afirmar que se trata de uma bactéria do gênero Pseudomonas. Tá? Então, dentro dessa estrutura que está marcada aqui nesse desenho, né? Então você tem aqui essa estrutura, você encontra, né, uma estrutura celular diferente da de baixo, que é
que são dos eucariotas. Então, o material nuclear, que não é material nuclear, né? O material genético, o DNA da bactéria, ele fica livre, ele fica um circular único, mas não está separado por uma membrana, por exemplo, a carioteca. Ele fica localizado numa posição dentro da bactéria, que pode ser num canto, pode ser no outro, pode ser no centro. Isso varia de espécie, de gênero de bactéria para gênero de bactéria. O importante é que não há aquela estrutura celular de organelas e os componentes celulares internos da bactéria são poucos, ou seja, ribossomos, alguns grânulos de reserva nutricional, provavelmente plasmídios, né, que são essas partículas de DNA que estão fora do cromossomo principal, que conferem à bactéria certas características também, né, e o citoplasma. Então, a base, né, da estrutura é essa de um ser procarionte ou procarioto, dependendo de como o autor pode levar essa temática. Aqui, a gente já tem uma outra visão mais estrutural, tridimensional de uma bactéria. Vocês podem observar neste desenho algumas das estruturas que nós vamos depois detalhar adiante. Então, nós temos aqui, do lado mais externo, né? Então, nós temos uma estrutura que são os flagelos, tá? Essa esverdeada aqui. O flagelo, ele tem como função auxiliar a bactéria no deslocamento. Então, para quem não sabe, o flagelo, o movimento do flagelo para o deslocamento não é igual àquele que é uma cauda de jacaré que vai balançando. Não, o flagelo ele tem um movimento na forma de uma hélice, tá? Como se fosse um motor. Então, o movimento flagelar é na forma de um motor. E vocês estão vendo aqui uma bactéria que possui vários flagelos no mesmo polo, digamos assim. Mas tem bactérias que só têm um flagelo, tem bactérias que têm vários flagelos num só polo, tem bactérias que têm flagelo nas duas extremidades, tem bactérias que têm flagelo ao longo de toda a superfície e também tem bactérias que não possuem flagelo. Então aí, o deslocamento dessa bactéria é feito através de movimentos em que ela troca e faz uma combinação de cargas, tá? Cargas elétricas, tá? Que comparadas com o meio externo, que podem ser positivo ou negativo, fazem com que o material se atraia, então ela pode ser deslocada para uma determinada posição, ou se houver a migração de polo para que esteja o polo, a região externa com uma carga elétrica, por exemplo, negativa, e internamente também negativo, se repele e ela vai se afastar. Então, e outros movimentos também de acordo com o ambiente que ela se encontra, tá? Mas as que possuem flagelo, elas têm essa capacidade, inclusive através de sinais químicos, de direcionar esta bactéria para um determinado ponto, então fazendo com que o flagelo movimente no sentido que ela vá à frente, ou fazer com que ele possa recuar, ou seja, se afastar daquele ambiente ou daquele local onde pode representar algum perigo, alguma situação adversa. Então, tudo isso é feito através de sinais químicos que vão determinar o movimento flagelar, contra ou a favor de alguma coisa. Aqui nós temos o que mais? Tem uns pontinhos aqui vermelhinhos, que são os chamados pilos, que nós também chamamos de pelos. São pequenas cerdas que ficam na superfície da bactéria. Essas cerdas, elas têm uma ação mais vinculada, ou vinculada praticamente, à adesão. Ou seja, essas cerdas auxiliam a fixação da bactéria num sítio reconhecido, tá bom? Não servem, não têm atuação para deslocamento, não é igual um protozoário que bate os cílios, né, aqueles ciliados, né, que batem os cílios, eles saem nadando. Não. Esses pelos que a bactéria possui têm esta função de aderência. Tem uma outra função atribuída a esses pelos que pode ser gerida ou pelo material genético da bactéria, o DNA, ou por uma estrutura, um gene que está naquele plasmídio, que é aquele DNA extracromossômico. Então, que função é essa?
é no caso de troca de material genético. A gente fala troca, mas na verdade é uma bactéria doadora mandar o material genético por uma outra receptora. Então lembra que eu falei, o plasmídio é uma parte do material genético que está fora do cromossomo principal. Se ele está fora, ele pode até ser deslocado, ou seja, sair de uma bactéria e ir para outra. Ou ele pode fazer uma cópia dele mesmo dentro da bactéria e uma das cópias sair dessa bactéria. E sai de que forma? Se a bactéria morre, arrebenta a célula, esse material fica disponibilizado no ambiente. Ou existe um processo que a gente vai ver mais adiante, tá, de troca de material genético, de recombinação, em que a bactéria utiliza justamente este pelo, né? Ou seja, esse pilus aqui, ela tem uma informação genética que está ou no cromossomo principal ou no plasmídio, que vai orientar para que um pelo desse possa engrossar e esticar, formando o quê? Um canal de contato entre uma célula e outra. E aí, este material genético, um plasmídio, ele pode atravessar esse pilus e chegar até outra bactéria. Esse processo a gente chama de conjugação. A gente vai falar mais adiante, porque agora a gente está falando só de estruturas que as bactérias possuem. Então, quais as outras estruturas principais? Os ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas e outros metabólitos da bactéria. Tem bactérias que possuem cápsula, ou seja, a cápsula é como se fosse um gel, uma camada gelatinosa no entorno da bactéria, que tem como função proteção, armazenamento de nutrientes. O gel, que é uma base praticamente de água, então ele pode servir como uma reserva de água para essa bactéria, se ela, por exemplo, encontrar situações adversas, né, num ambiente mais desidratado, mais seco, ele pode lançar mão dessa reserva de água da cápsula, tá? E, como eu falei, algumas bactérias têm cápsula e outras não têm cápsula, tá? Então, isso varia de acordo com o gênero, com a espécie da bactéria. Essa cápsula, muitas vezes, ela pode ser, inclusive, utilizada, né? Ela tem usos para o ser humano através das técnicas biotecnológicas que a gente vai comentar daqui a pouquinho. As bactérias possuem parede celular, que é uma parede, como o próprio nome diz, né? Que dá uma rigidez à célula. Mais internamente, possui uma membrana plasmática, e essa membrana plasmática, logo abaixo da parede celular, ela justamente vai ser responsável por mediar a passagem de nutrientes, por gerar energia para a célula, né? Auxiliar no processo de respiração, enfim, vários processos que nas células eucariotas são determinados pelas organelas. A membrana tem um papel extremamente importante aí na célula bacteriana. E ali em cima, vocês estão percebendo que tem um nome chamado nucleóide. Gente, nucleóide não é núcleo, ou seja, aquele que é cercado por uma membrana nuclear, a carioteca. Não, nucleóide, para alguns autores, é apenas a região aonde está o material genético da bactéria. Então, você designa, onde é que está o material genético? Está ali, o nucleóide é aquela área. O que tem ali? É o material genético, ou seja, não tem nada que delimite, tá bom? Então, nucleóide é uma coisa, núcleo é outra, ok? No próximo slide agora, nós vamos começar a falar especificamente de algumas estruturas das bactérias para que vocês possam entender mais profundamente como elas são e para que elas servem, ok?